Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos retomar aqui novamente mais uma videoaula sobre exploração dos dados de sensoriamento remoto por meio do Land Viewer, ok? Então vamos continuar aqui, né, na nossa apresentação aqui. Então, a aula passada, né, vocês realizaram um cadastro aí na plataforma online do Land Viewer, né? Vocês viram como fazer algumas buscas de imagem, vimos aí, né, que aqui a gente pode carregar a ADI, né, que é a área de interesse, na verdade, por meio de algum polígono, né? Se eu tiver algum polígono em KML ou shapefile ou algum outro tipo de polígono, eu consigo trazê-lo aqui, tá? Vimos também aí sobre as imagens que foram feitas o download, né? E hoje então nós vamos ver aí algumas ferramentas relativas às camadas, tá? Então, uma vez que vocês fizeram a busca, né, de alguma cena em específico, igual aqui, ó, você clica aqui, né, nesse ícone aqui no primeiro ícone, ele traz a primeira imagem. Se eu clicar no segundo ícone aqui, ele traz a segunda imagem, que foi do dia 20 de maio de 2025. E se eu clicar aqui no terceiro pontinho, no terceiro ícone, ele traz a terceira imagem, tá? Então vamos trabalhar aqui com essa imagem do dia 20 de maio de 2025, que era a época do verão, né? Tínhamos bastante chuva. Se eu quiser verificar essa imagem também, basta eu clicar em camadas, né? E aqui a gente vai ter esse acesso aqui à nossa imagem, tá? Pessoal, só para contextualizar vocês, né? Como eu mencionei a aula passada, essa cena aqui ela é uma cena daqui de Confidentes, porém ela pega aqui a parte de Poços de Caldas, né? Se a gente vê aqui esse semicírculo aqui, a gente vê que Poços de Caldas, o pessoal diz, né, que é como se fosse a boca de um vulcão, né, uma cratera. Então aqui a cidade, ó, é definida, ela é cercada pela parte mais alta, tá? Então, vendo aqui, pessoal, sobre a questão da combinação de bandas, se nós clicarmos nesse ícone aqui, ó, camadas, no canto inferior esquerdo, ele vai abrir uma possibilidade, né, de combinações de banda que o próprio software realiza para vocês, tá? Além de combinações de bandas, ele traz aí alguns índices espectrais, né, que são utilizados aí para algum tipo de análise, como o NDVI, que ele é utilizado aí para determinar onde que os pixels da imagem correspondem à vegetação. Temos aqui, ó, uma coloração do infravermelho colorido destacando a vegetação e o seu estado. Temos aí a banda de cobertura florestal. Temos aí um índice que é o chamado NDWI, né, que ele determina o que é corpo d'água e assim sucessivamente. Algumas vocês vão notar aqui, alguns tipos de combinações ou de índices que eles possuem algum cadeadinho. Esse cadeado significa que ele vai ser habilitado somente para a função paga, ou seja, quando se você quiser tornar algum tipo de usuário próprio. Ao meu ponto de vista, se você trabalha com sensoriamento remoto, não há necessidade de você pagar, né, para ter algum tipo de índice aqui calculado. Você consegue, a gente vai ver no módulo 2, numa outra disciplina, que é aplicações de sensoriamento remoto, nós iremos ver aí como calcular, como manipular esses índices, né? Então, acho que essa função aqui de pagamento, realmente eu acho que não vale a pena para os usuários, tá? Temos aí alguns tipos de funções personalizadas, né? No caso aqui, a gente consegue apenas fazer a personalização pagando também, ó. Se a gente quiser fazer as combinações diferentes de banda, a gente consegue apenas por meio da assinatura do nível Pro, tá? Então vamos ver aqui algumas combinações, ó. Se eu clicar em NDWI, ele vai apresentar, né, a classificação do NDWI, que tem a variação dos índices que vão aí de -1 a 1, né, onde os índices aí próximos de 1 significa que é vegetação. Então, todos os pixels na imagem que correspondem à vegetação saudável
eles estão aí entre 0,9 e 0,1, ok? Se eu clicar no NDWI, ele vai me realçar os corpos d'água da imagem, né? Então aqui, ó, a gente pode ver que esses grandes lagos na imagem, eles estão com maior destaque, né, na cena, tá? Então se a gente rodar aí, ó, a gente vai conseguir ver pequenos corpos d'água, inclusive, se a gente der um zoom aqui, ó, nessa região, nós temos aí pequenos corpos d'água que foram detectados por meio destes índices, tá? Temos aí algumas outras combinações possíveis, né? Como aqui uma classificação realizada por meio do infravermelho de ondas curtas, né? Que destaca as áreas úmidas e secas. Então aqui a gente consegue ver na cor ciano e magenta, né? As cores que seriam relativas ao solo exposto, né? Então, a gente sabe que a combinação do infravermelho de ondas curtas, ou SWIR, ele traz essa possibilidade. E temos aqui uma combinação da imagem feita por meio da combinação falsa-cor, né? Onde a mancha urbana ela vai aparecer aí em tons de magenta, lilás, né? Trazendo aí um realce, um destaque para o que seriam essas manchas urbanas, ok? Então vimos aqui essas possibilidades, né, de visualizações aqui na combinação de banda. Vamos ver agora sobre como inserir um modelo digital de terreno, né? O Land Viewer, ele oferece, né, a possibilidade de nós sabermos como é a elevação, né, de toda a área. É um modelo sem muita resolução, né, feito aí por algumas campanhas de aquisição de dados altimétricos gratuitos aí, né? E para isso a gente vem então na opção aqui nesse menu do lado esquerdo, tipo de mapa, e vimos em terreno, né? Com isso então, a gente consegue visualizar, né, todo o modelo digital de terreno para a região, né? E se eu quiser desabilitar aqui a minha camada, né, eu coloco aqui, eu venho aqui no mapa, né? Coloco o mapa, tiro a imagem de satélite. Pessoal, então removido aqui, né, a camada aqui da imagem, né, a gente consegue habilitar aqui a parte de terreno, onde ele vai trazer aqui uma demonstração, né, do modelo digital de terreno para toda a região da área de interesse, né, onde temos aqui uma legenda, né, que seria a parte mais baixa, né, próximo aí das cores, transição do azul para o verde, e as cores vermelhas, né, com as altas altitudes, tá? Então é muito comum quando a gente analisar um produto desse, que é o modelo digital de terreno ou de elevação, onde as cores mais frias são as baixas elevações, ao passo que as cores mais quentes são as altas elevações, ok? Bem, então, voltando aqui à representação do mapa, né? Vou habilitar novamente a minha imagem aqui do dia 11 de outubro, para a região aqui de... Opa, não é essa não. Acho que é essa aqui. Isso, região de Pouso Alegre, né? São José dos Campos aqui. Temos 6 imagens já compostas aqui, então se eu quiser acessar cada uma delas, ó, eu consigo ter a sua respectiva visualização aqui no Land Viewer, ok? Ele demora um pouquinho para carregar por conta de que é uma ferramenta da internet, né? Então a gente tem essa dificuldade. Pronto, voltou. Então, pessoal, outras ferramentas importantes aqui, que se eu quiser fazer medidas de distância, né, eu venho aqui, clico nessa ferramenta aqui que tem um esquadro, né, espero a imagem se recompor. Se eu quiser fazer uma medida da distância aqui, ó, desse curso d'água, né, fazendo
Vetorização, né, eu vou clicando aí os pontos, contornando, eh, os meandros, né, assim dizendo, do curso d'água. E se eu quiser fechar, eu dou um duplo clique. Ou melhor, não precisa dar duplo clique não, porque o último ponto, aqui olha, já trouxe a informação que é de 5,995 quilômetros. Então, se eu quiser continuar clicando, ó, ele vai aumentando ali a sua medida da distância mensurada, beleza? Então, se eu quiser fechar, basta eu dar um fechar aqui. Se eu quiser converter esse vetor para a área de interesse, eu consigo, tá? Mas se eu quiser fechar ali, eu consigo fechar, tá? Pessoal, uma outra possibilidade nós temos aqui é de análise de séries temporais, né? Séries temporais para alguns tipos de índices, né? Para algum tipo de interesse. Igual aqui, eu vou pegar uma área de vegetação, onde eu sei que é totalmente 100% de vegetação. Vou pegar aqui a região de... essa região aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região praticamente de cultura, né? E aí eu vou fazer um polígono exatamente aqui, ó. Melhor, vou pegar essa região aqui. Fazer um polígono aqui. Opa, ferramenta, eu quero um polígono quadrado. Então aí eu vou fazer exatamente um polígono aqui com uma determinada área. Então, essa área aqui, que é a minha área DI, ADI, né, que é a área de interesse, ou AOI, Area of Interest em inglês, né, ela está contemplando uma região que tem aí cultura, vegetação natural, solo exposto, né, e a gente consegue fazer uma análise temporal, né, que vai mostrar como que foi a variação de alguma variável, né, como o NDVI, por acaso, ao longo de um determinado período. Então, se eu clicar, fiz o polígono, né, é importante que a gente façamos o polígono aqui, clico aqui nessa análise temporal, e aí eu escolho, né, quais são os índices que eu quero analisar. No caso, é uma área de vegetação do NDVI, e eu quero fazer essa análise aqui ao longo de até um ano eu consigo fazer gratuitamente, tá? A partir de 3 anos, eu tenho que pagar a ferramenta tornando um upgrade. E aí, então, vou dar um aplicar e ele vai calcular uma figura, né, que vai mostrar aí ao longo de 12 meses, como podem ver aqui, a variação aqui no eixo X, como se comportou a variação do NDVI, ou seja, ao longo de um ano, as plantas elas mantiveram o mesmo índice, né? Então a gente consegue ver o seguinte, ó, que dos meses foram identificados aí uma variação compreendida entre -0,2, -0,4, né, até 0,8. Só que a maioria, né, a média da variação do índice, ela é representada por esse polígono aqui mais branco, né, mais claro aqui, tons de branco, onde nós temos aqui a linha central, onde mostra aí o valor exato do índice daquele mês para aquela cultura. Então a gente teve uma variação aí que foi de 0, talvez 0,4, vamos assim dizendo, até 0,8, que indica aí uma vegetação saudável, né? E aí a gente consegue, então, gerar uma imagem, né? Essa imagem ela consegue ser visualizada, né, aqui no download, para a gente usar ela em algum relatório, né, algum estudo que nós venhamos a querer usar. Então, aí se eu der um duplo clique aqui, ó, nessa imagem, ele gera um arquivo JPEG. Vamos ver. Ele é um pouquinho pesada. Está demorando um pouquinho a abrir, mas vai dar certo. Só um minutinho. Vou abrir com o visualizador de imagens. Vamos no InfraViewer mesmo. Deixa eu ver se tem um visualizador de imagem. Não, pode ser o InfraView.
Vou dar um OK. Não é uma imagem georreferenciada. Vou dar pausa no vídeo aqui para ela abrir, só um minutinho. Ah, abriu já. Então aqui, ó, temos a imagem, né, que é aquela mesma imagem gerada aqui. Então é mais um tipo de possibilidade que nós temos aí de exploração das ferramentas do Land Viewer. O dado gráfico, para a gente conseguir obtê-lo, nós precisamos nos tornar Pro, tá? E para fechar essa janela, basta clicarmos no botão de X aqui, né, que fecha a janela, tá? E com isso, pessoal, nós temos aí mais uma ferramenta, né, mais algumas ferramentas que nós podemos explorar aí do Land Viewer. Espero que tenham gostado e pratiquem aí, explorem bastante aí essa ferramenta que vai ser de grande utilidade aí para a gente evoluir e ver na questão prática aí a composição de imagens. Até o próximo vídeo.